Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. No vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre mais uma emoção fundamental para nós, que é considerada por muitos uma faca de dois gumes, no qual, dependendo da situação, pode nos motivar a avançarmos ou também nos derrubar naquilo que nós temos planejado fazer, ou até mesmo em nossos relacionamentos. Hoje nós falaremos sobre a raiva. E para isso, nós utilizaremos como base um versículo de sabedoria profunda do rei Salomão, que está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Neste livro, ele reflete sobre as contradições e complexidade da vida humana, bem como as ilusões que temos na tentativa de construirmos algo nesse plano terreno, comparando-as a correr atrás do vento. Mas, primeiramente, antes de tudo, vamos ler o que diz o texto. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Neste capítulo, precisamente, Salomão apresenta uma série de conselhos práticos sobre a sabedoria, o caráter e o modo de conduzir-se diante das dificuldades e injustiça da vida. E no meio dessas reflexões, ele nos alerta: não te apresses em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Essa frase, por mais que seja curta, é um espelho da alma humana, pois ela fala diretamente sobre algo que nós todos enfrentamos em nosso cotidiano, que é a própria ira. Então, nós vamos nos aprofundar hoje mais um pouco sobre essa emoção. Algo que é importante entender é que a ira não é um pecado em si mesma. Ela, na verdade, é uma resposta emocional, natural diante de algo que nós percebemos como injusto, frustrante ou ameaçador para nós. E o psicólogo Daniel Goleman, ele explica em seu livro Inteligência Emocional que a ira ela faz parte do conjunto das emoções básicas humanas e tem um papel evolutivo essencial, que é de nos preparar para reagir diante de uma ameaça. Imagine comigo. Se nós não tivéssemos a ira ou a raiva como emoção e só tivéssemos a alegria e a paz, como é que nós lidaríamos diante de uma injustiça, por exemplo? Provavelmente seria de forma passiva, aceitando a situação. Por isso, a ira, a raiva é tão importante para nós nestes momentos cruciais. Agora, o real problema não está quando nós sentimos este tipo de emoção, pois, conforme falado anteriormente, é algo da natureza humana, mas sim quando nós deixamos a ira controlar as nossas ações a partir do momento em que a sentimos. Quando isso acontece, como diz o texto bíblico, ela acaba repousando no íntimo dos tolos, ou seja, ela se instala no coração de quem não reflete antes de agir. E o filósofo Aristóteles, ele já dizia algo muito interessante há anos atrás sobre isso. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa e no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Então, o que o Aristóteles traz como entendimento dialoga diretamente com o que o rei Salomão traz em Eclesiastes. A questão não é sentir raiva, mas saber como administrá-la da forma correta. A neurociência explica que a raiva é gerada em uma região do cérebro chamada amígdala, responsável pelas respostas emocionais mais rápidas e imediatas. Quando nós sentimos, por exemplo, nos sentimos ameaçados, essa área ela dispara uma reação instintiva de luta e resguardo. Por isso, quando a raiva ela assume o controle, nós perdemos temporariamente a capacidade racional e passamos a ser dominados pelo impulso emocional. Algo que por vezes pode ser uma reação instintiva, no qual nós nos damos conta dessa reação, do que nós fizemos, somente depois da descarga emocional que nós tivemos com relação à raiva. O psicólogo Paul Ekman, um afinco estudioso das emoções humanas, fala que a raiva é uma das respostas emocionais mais rápidas a surgir, bem como uma das mais difíceis de conter, pois ela ativa reações físicas intensas, acelera o batimento cardíaco, tensiona os músculos e estreita nossa atenção.
Mas há uma boa notícia com relação a isso. A raiva, ela pode ser regulada. Nós podemos aprender a reconhecê-la, os gatilhos que também ocasionam essa emoção, para que assim nós possamos dar um tempo para processar e agir de forma consciente. E é aqui que entra o conselho de Eclesiastes. Não te apresses em irar-te. Em outras palavras, o que Salomão quis dizer? Espere antes de agir. Salomão usa uma linha de entendimento poderosa. A ira repousa, ou seja, ela se acomoda, se instala no coração dos insensatos. Isso significa que há pessoas que alimentam a raiva constantemente, deixando que ela se torne parte da sua identidade. E quando isso acontece, a pessoa se torna reativa, impulsiva e cega espiritualmente. A teologia bíblica, ela entende que a ira não controlada é como algo que corrompe a alma humana, corroendo a pessoa de dentro para fora, levando-a à autodestruição. E Paulo também nos alerta sobre a raiva excessiva em Efésios 4:26, onde ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você pode até sentir raiva, mas ela não pode permanecer em você. Então nós vemos claramente aqui que o problema não é a emoção em si, e sim a morada dela, a morada que nós damos a ela em nossos corações. Partindo de tudo que falamos até agora, gostaria de trazer 3 chaves práticas para que nós possamos lidar com a raiva. A primeira delas é reconhecer o gatilho emocional. Faça uma pergunta a si mesmo. O que exatamente me deixou assim, sentindo o que eu estou sentindo? Muitas vezes, a raiva ela não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre algo mais profundo que está dentro de nós, como um orgulho ferido, o medo ou a insegurança diante de uma determinada situação. Então, o autoconhecimento emocional é o primeiro passo para que possamos ter discernimento, tanto da situação quanto da emoção. A segunda chave é: dê um tempo para responder. A neurociência mostra que esperar alguns segundos para reagir a uma determinada situação já ajuda o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, a retomar o controle da reação. E o apóstolo Paulo, novamente, também nos ensina sobre o valor do autodomínio, sendo ele um dos frutos do Espírito, para que nós possamos viver uma vida espiritual segundo os propósitos de Deus. A terceira e última chave é transformar a energia da raiva em ação construtiva. A raiva, por incrível que pareça, pode ser um combustível positivo para nós, se usada com sabedoria. Então o que nós precisamos fazer é canalizá-la para mudanças, justiça, oração, transformação pessoal. Ou seja, usá-la para fins positivos que irão ser benéficos para nós, pois há momentos em que precisamos ser mais energéticos, pois nem sempre a passividade é a melhor opção em algumas situações. E a raiva, ela pode ser um ingrediente fundamental nessas ocasiões. Quando unimos a sabedoria bíblica com a psicologia, percebemos que controlar a raiva não é reprimi-la em uma caixinha dentro do nosso coração lá no mais profundo e fingir que está tudo bem, e sim educar a emoção, lidando com ela da forma mais assertiva possível. É entender que ela está ali para nos sinalizar algo, mas que não deve comandar as nossas decisões, e sim ser acionada de uma forma que não prejudique nem a nós e nem as pessoas que estão à nossa volta. A maturidade espiritual e a emocional, nessa situação, elas andam juntas. E quando conseguimos olhar para a raiva como um termômetro interno e não como uma arma, damos um passo em direção à verdadeira sabedoria que Salomão ensinou em Eclesiastes. Eclesiastes 7:9 é um lembrete poderoso para a vida moderna. No mundo de respostas rápidas, redes sociais, impulsividade, Deus nos chama a parar e refletir antes de agir. Porque controlar a raiva é um ato de sabedoria, domínio próprio e fé. É reconhecer que a justiça de Deus, ela é maior que a nossa necessidade imediata de agir. É como diz lá em Provérbios: o homem paciente é melhor do que um guerreiro, e o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, aprender a dominar o fogo da raiva, da ira,
antes que ele nos domine, e viver com o coração em paz, cheio de discernimento e equilíbrio. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouquinho mais a respeito de como dominar o seu coração, a sua emoção, a raiva que muitas vezes brota dentro de mim, de você? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também amariam aprender sobre o domínio próprio, sobre o seu domínio emocional. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.